Ao vivo. Ao vivo e em cores. É. Gente, olha só, eu falo isso em todas as transmissões, tá? A gente começou a transmitir para o mundo. Eu não sei se o mundo está fazendo, mas estão tendo a oportunidade. Depois de alguns meses afastados, tá? A gente retorna para o último Bate-Luvas, o último podcast desse ano, tá? E uma coisa que eu falei com o meu amigo Didio, já vou apresentar ele para vocês. Nós iniciamos o nosso projeto esse ano entrevistando um técnico da Seleção Brasileira de Boxe Olímpico, o Matheus Alves. E nós encerramos esse ano entrevistando outro técnico da Seleção Brasileira de Boxe Olímpico, meu amigo Didio. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês agora. Para quem ainda não conhece esse homem, tá aí a vez, tá aí o momento. Meu irmão, só dizer que é uma satisfação imensa, Ah, cara, é muito enorme bom. estar aqui. É muito bom, cara. Nós falávamos isso muito tempo antes e sempre é muito bom estar na presença dos amigos, né? De pessoas que são muito importantes na nossa vida e que a gente vai trocar esse bate-papo ali, a gente vai ter bastante coisa para comentar, para rir. Então, para quem não me conhece, eu sou Didio Soares, de nascimento Vladson Soares Pereira, porém todo mundo conhece por Didio Soares, inclusive lá em casa, todo mundo conhece assim, né? Sou hoje, atualmente, um dos técnicos, um dos 5 técnicos da equipe olímpica permanente de boxe do Brasil, e estamos realizando aí um trabalho com a nossa equipe olímpica, e a gente espera dar muitos frutos ainda para todo mundo que gosta de boxe no Brasil, né? Gaúcho, Pajé, e passei por alguns lugares, como Pelotas, passei aqui em Porto Alegre, Santa Catarina, Criciúma e hoje atualmente em São Paulo. E eu sempre falo que é muito bom que todos esses lugares que a gente passa, hoje voltando, visitando, a gente volta a reencontrar os amigos assim, a maior delícia que tem é isso, cara. Tu sabe, Didio, que alguém em algum momento já falou isso. O sinal que a gente está fazendo um bom trabalho é que quando a gente volta para os lugares que a gente já residiu, que a gente já conheceu, que nós passamos, as pessoas nos recebem bem, as pessoas estão lá de braços abertos. Isso é sinal de que nós fizemos um bom trabalho, ou pelo menos nós agimos de forma correta. Sim. E essas pessoas se apegaram, gostaram tanto da gente. O meu caso, cara, eu estou emocionado, porque assim, ó, esse menino que está aqui hoje... Fazendo um adendo, só obrigado pelo menino. eu não tenho ideia da tua idade, depois tu revela para nós. Mas, cara, é assim, ó, eu te conheci, eu acho que há mais de 10 anos atrás, tá? A gente vai falar como isso aconteceu. E eu não sei porquê, ó, várias vezes eu já disse para ti, os teus alunos lá na Company, e sempre falei isso para minha esposa, para a Miriane, que está nos assistindo, que é tua fã também. Inclusive, já deixar um beijão para a Miriane. Uma pena eu não ter encontrado ela aqui, mas logo mais a gente vai se encontrar, logo mais a gente se encontra. Cara, e assim, ó, eu sempre disse isso para ela. Se algum tempo atrás eu tivesse que deixar a AGT nas mãos de alguém, eu deixaria contigo, porque tu tem um perfil que combina muito comigo. A maneira como eu trabalho, a maneira como eu penso, a maneira como meus objetivos profissionais, tá? Talvez agora, a tua ida para a seleção brasileira, não sei, se modificaram. Mas assim, ó, se eu tivesse que deixar há alguns anos atrás, sim, eu dizia para todo mundo, cara, tinha que ser um cara como tu, né? E eu vou falar aqui baixinho para ti, tá? Para te escutar. Estou preparando 2 caras para ficarem no meu lugar. Daqui a alguns anos, quem sabe, eu vou começar a passar mais tempo em São Francisco de Paula e passo as rédeas com outro pessoal aí, mas fica entre nós isso. Não, mas isso é muito bom, né? Ouvir novamente isso. Já tinha comentado isso, e isso eu acho que é desde o primeiro dia que a gente acabou se conhecendo, né? De falar isso que a gente tinha essa metodologia parecida, a maneira de trabalhar, essa coisa de se envolver com a aula, com os alunos. E isso sempre foi uma coisa que me estimulou muito a manter um padrão de trabalho, né?
Hoje, nesse momento, eu venho trabalhando com a competição, assim, extremamente voltado para a competição. Mas é algo que eu aprendi, e uma grande parcela disso, né, vem da convivência, de olhar, tu mesmo dando aula. E com certeza, os planos futuros, se um dia eu precisar e tiver trabalhos dessa maneira, com certeza eu vou trabalhar nessa história. Eu tenho a certeza que eu tenho, que eu sempre vou estar envolvido com esse meio do boxe. Assim. Com certeza. Didio, como, quando o boxe surgiu na tua vida, cara? Primeiro, assim, qual é a tua idade? Cara, eu tenho 35 anos. É um guri, né, velho? Menino? Menino. Não, então não é um guri. Pô, cara, eu tô com 50. A Miriane mandou um beijo pra ele. Viu? A Miriane Opa, legal, menino. Legal. Beijão, vida. 35. Eu tenho 56. Emerson, quantos anos tem? Eu tenho 48. 48. 45. Me senti um menino agora mesmo. Eu me senti um menino mesmo. Velho, com 35, tu já tá na seleção brasileira como técnico. Chegou lá com 34 anos. 34 anos, fiz 35 já. Eu não lembro se o Matheus chegou com 30 ou... O Matheus foi muito novo. Muito novo. O Matheus foi com 28, 27 anos. Cara, isso é uma coisa que eu estava pensando, antes aqui, ó, uma coisa que eu estava pensando esses dias também, essa forma de renovação, não só de trocar de time, mas eu acho que antigamente a maioria dos técnicos eram pessoas de mais idade. Engraçado como o perfil hoje está ficando diferente, né? E nós estamos pegando pessoas de menos idade, isso não quer dizer falta de conhecimento, porque eu acho que os mais jovens tem aquele sangue no olho, aquele estudo das novidades, que talvez falte para os mais velhos. Sim. Né? Mas é uma coisa que eu me dei conta, o perfil de quem está treinando os atletas hoje em dia é o perfil de pessoas com uma idade mais baixa do que antigamente. Sim, nós tivemos agora, né? Nós tivemos, antes de voltar a falar como surgiu o boxe, né? É que eu já te interrompi. Na minha vida aqui, nós tivemos agora uma base de treinamento na Espanha, com a equipe da Espanha, da França e do Azerbaijão. Foram duas coisas agora em cima disso que tu falou que me chamam muito a atenção. Primeiro que nós éramos a equipe técnica, o corpo técnico mais jovem. Viu só então? Nós a somos impressão que eu composto tive, O Luiz Dória entrou. Hã? O Luiz Dória entrou. Nós mestre tivemos Luiz Dória. Mestre Luiz Dória, mandar um abração, né? Mestre. É isso que eu falo, surge a responsabilidade, né? Porque a gente está comentando, que a gente está falando assim. Mas nós tivemos essa base e nós tivemos lá com essas três equipes, né? Espanha, França e Azerbaijão. Disso me chamou a atenção duas coisas, me chamaram a atenção. A primeira é que de todas as escolas, e é uma escola muito importante para a nossa formação, que é a escola cubana, Sim. todas as outras equipes tinham treinadores cubanos na sua comissão. A única que não tinha éramos nós, Brasil. E éramos a comissão mais jovem. Todas as outras comissões já eram senhores com mais idade, que já vinham de mais trabalhos. O que isso representa? Isso tem uma representatividade muito grande. Que boa parte do material humano do corpo técnico no Brasil é muito bom. E nós temos excelentes professores que passam isso. Inclusive, eu sempre falei e nunca escondi isso, que o próprio Matheus é um dos caras que é responsável por boa parte dos treinadores no Brasil. E é um cara muito jovem. E vem fazendo uma base, um trabalho muito bom de progresso, de ensinamento, desenvolvimento de treinadores de boxe. Em todas as esferas. Então isso demonstrou que a nossa equipe estava muito bem preparada. Nós somos muito bem elogiados pela equipe da Espanha, né? Com relação à organização, disciplina, com relação a trabalhos, desenvolvimento de trabalho. E nós éramos os treinadores mais jovens e a única equipe que não tinha treinadores cubanos na sua delegação, né?
Então, isso é um bom sinal de que a gente caminha a passos largos no desenvolvimento de boxe, né? Em geral, não só como atleta, mas também como treinadores, como preparador. Eu acho que a gente está num caminho muito bom e isso é devido aos treinadores no Brasil. Que coisa, que bom ouvir isso, cara. Que bom ouvir isso, que daqui a pouco, cara, vamos pensar um pouquinho mais na frente, a gente está exportando treinadores. Por que não? Porque eu tenho a impressão acho que o Matheus comentou isso, o Brasil, ele já está criando a sua escola. Sim. Antigamente nós copiávamos escolas e agora me parece que o Brasil está criando a sua própria maneira de boxear. A escola brasileira de boxe. Nós pegamos o que era a de melhor em outros locais, em outras escolas, né? Trouxemos para o perfil do brasileiro, né? Do nosso atleta. Daqui a pouco, velho, a gente exporta jogador de futebol. Né? Por sinal, o pessoal da França, né? O Messi mandou um abraço para vocês, mas tá. A seleção francesa, lá estiverem nos vendo. Você viu que a esposa dele, do Messi, pratica boxe? É mesmo? Sim. Saiu hoje falando, pratica boxe. É sério? Vou fazer um convite. Claro. Messi, se esse vídeo chegar em vocês algum dia, né? Se tu estiver vindo para a Argentina visitar os familiares, quiser dar um pulinho aqui na GT, na Sojipa, eu dou um treino para ti, dou um treino para tua esposa, tá? De brother, de mão para irmão, não te cobro nada. Já aviso. Se ele aceitar o convite e vier, tu avisa. Tá, avisa que a gente tem que vir esse louco. Então, cara, se a gente exporta treinadores de futebol e jogadores de futebol, por que a gente não pode exportar também treinadores de boxe? Eu acho é um nicho que está se abrindo. Eu acho seriamente que é um caminho que se abriu e dá para ver que a gente está com uma base muito boa de trabalho, assim, né? Que dá para a gente desenvolver o que é feito aqui no Brasil em outros lugares também. São 5 treinadores lá. 5 treinadores. Contando com o Matheus. Contando com o Matheus. É o Matheus Alves, o Leonardo Macedo. Que eu conheci lá em Foz do Iguaçu. Sim, um cara com família tradicional de boxe. Engraçado. Família tradicional, muito engraçado. A gente pira pra caramba, cara. A Suelen, que eu não conheço, mas estava lá. Que é a treinadora, nós temos uma treinadora, né, na equipe. O Adailton, que é o Dal, que é um baiano, advogado que trabalhou muito tempo, fez um trabalho excelente no Paraná. Recebeu uma convocação, um cara que é puro boxe, vida de boxe. E eu compondo a equipe também. Então, tu é o que chegou por último lá? Eu cheguei por último. Isso. De idade eu não sou mais novo, acho que a Sueli é mais nova que eu. Tá, mas então seguindo o nosso cronograma aqui, já que eu te interrompi, a gente desviou o assunto. Como e quando o boxe surgiu na tua vida, meu amigo? Então, eu sempre tive a curiosidade com o esporte boxe. Posso dizer que eu era uma criança meio agitada, né? Uma criança meio agitada, assim. Então sempre tive a curiosidade e como eu acho que é meio que um clichê para as pessoas da minha idade. Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 5 irmãos. Você é o mais novo? Eu sou o mais novo. Mais novo, 5 irmãos. Então eu acho que é uma coisa meio clichê, assim, de pessoal que regula assim com a minha idade. Uma das paixões que eu tive com o boxe foi assistindo as lutas de madrugada do Mike Tyson com meu pai. Então, aquilo já me despertava uma coisa boa com relação ao esporte boxe. Porém, eu morava numa cidade de interior do Rio Grande do Sul, Candiota. Candiota. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal de Candiota, que estiver aí na live assistindo. Mandar um abraço pro pessoal aí. Aquilo já me despertava. Porém, Candiota não tinha nada para desenvolver esse boxe. E eu acabei tendo o primeiro contato com o boxe quando eu mudei já adolescente para Pelotas. E aí em Pelotas eu tive o primeiro contato com boxe com um treinador chamado Giovanni Araújo. Comecei a praticar e logo ele falou que não, pô, tu leva jeito e tal, continua fazendo aí as aulas, sabe? E eu fui praticando, fui fazendo, realizei lutas, fazia de vez em quando, daqui a pouco dava um tempo, parava, voltava, mas sempre tive essa paixão assim pelo boxe. Cursei educação física, formei na Universidade Federal de Pelotas e
Quando eu entrei na educação física, eu não tinha pretensão e não aspirava a trabalhar com boxe. Certo. Eu praticava porque eu gostava, mas nunca pensei em trabalhos com boxe. E em determinados momentos, assim, eu pensava, ia, não ia, acho que não. E aí eu lembrei de uma experiência da qual eu tive. Nós tínhamos um campeonato de boxe que ia acontecer na agremiação pelotense. E aí eu tinha alguns colegas que estavam lutando e eu não poderia lutar. Por quê? Porque eu tinha feito uma cirurgia de adenoides. Nariz, né? E não podia ter impacto nada. Sim. E aí naquele momento eles me pediram a lutar. Não vai conseguir lutar, mas vem e ajuda, né? E aí eu fui. E como a gente era muito corrido, muita gente, uma atrás da outra, eu acabei ficando de corner de um dos meninos que ia lutar. E naquele momento que eu fiquei de corner, quando começou a luta, começou o primeiro round, eu não tinha experiência alguma com corner, nada. Começou o combate, quando ele voltou do round, que ele sentou, pra mim era muito claro o que estava acontecendo ali dentro. E eu conversei com ele, não sei, naquele momento ali foi uma inspiração, porque eu conversei com o cara, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer assado, sem experiência alguma. Ele me ouviu, ele teve a inspiração também, e aí ele começou a fazer e ele virou o combate, ele ganhou. E naquele momento eu vi, disse, cara, é isso aqui que eu tenho que fazer na minha vida. Eu sou muito melhor aqui do que lá. Sou muito melhor aqui. Só que, mesma coisa, não desenvolvia isso, não trabalhava, não. E aí eu fui, depois de formado que eu comecei, um pouquinho antes já, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio antes de me formar, que eu comecei a trabalhar com boxe, numa oportunidade de um amigo, que eu estou indo lá agora, em Pelotas, no meio da semana, do Luiz Crates. Inclusive um abraço pro Luiz Crates, lá da 013 em Pelotas. E aí ele me fez o convite, que ia dar aula aqui. E aí eu fui por intermédio de um outro colega também, e aí a gente começou a desenvolver boxe de N maneiras e estamos desenvolvendo até hoje. Assim. Tá, mas assim, ó, antes de passar então para o restante das perguntas, fala um pouquinho disso. O que tu vai fazer lá na N3? Na 03. 03. Isso. O que vai acontecer na 03? Que dia? No dia 22. Né? Quinta-feira. Vou estar lá com o Luiz Crates, na 013 em Pelotas, ministrando um workshop, falando sobre práticas de boxe. Então a gente vai trabalhar relacionando sempre a prática de boxe para aulas e eu vou entrar com o link mostrando Eles onde entraram isso funciona dentro da Entraram. Faltou assim, boa honra. Um abração pro Luiz, logo mais eu estou chegando aí, Luiz. Logo mais eu estou chegando aí. E pro Luiz e pra Ana. Logo mais eu estou chegando aí para encontrar vocês. E a gente vai fazer esse link. Ele falou, os trabalhos que são feitos dentro da academia, com como a gente trabalha isso dentro da competição, onde é visto isso dentro da luta. Só para alunos ou o pessoal da região pode participar? O pessoal da região pode participar. Nós temos um número limitado até pela capacidade estrutural de aula. Então, acho que ainda tem algumas últimas vagas. O pessoal que quiser, da região de Pelotas e região, o pessoal que quiser, procure 03 Pelotas, procure o Luiz Crates aí, chama a DN e fala com ele, vê se tem vaga aí certinho. Vai ser um prazer estar lá. Vai ser um sucesso, vai ser um sucesso, com certeza, né? Pessoal da academia, da cidade, da região, não perde essa oportunidade. Porque, poxa, tem um técnico da seleção brasileira na sua cidade, cara, primeiro que são 5 técnicos, né? Sim, e não é toda hora que algum deles vai, né, tem essa chance de dar um workshop, um curso para fora daquele eixo ali de São Paulo. Sim. São 5 técnicos do caramba. Eu me divirto com todos eles. Sabe que vai chegar um momento assim, que eu vou querer saber um pouquinho da rotina da seleção, cara. Tu lembra como é que a gente se conheceu? Lembro. Vamos ver se a gente lembra igual, então. Eu lembro que foi na Unicinos, em São Leopoldo. Depois eu vou contar a minha versão. Um sábado de maio. Isso eu já não lembro. Sábado de maio.
lembro. Lembro. Tem uma magunha aqui. Eu tenho um amigo em Pelotas e ele trabalha com dança. Luciano. E o Luciano que me mandou era o folder que falava que ia ter como era o nome do evento, que era um dia de várias atividades. Organizado pelo professor Anchieta. Exatamente. E aí ele falou pra mim, vai ter um negócio com boxe aqui. Não, seria Full Fitness Day. Era isso aí mesmo. Full Esse aí Fitness mesmo. Esse aí Day. mesmo. Viu? A gente vai lembrando, duas cabeças vão lembrando mais rápido. Todo ano o professor Anchieta organiza o Full Fitness Day. E aí ele falou, vai ter um negócio de boxe, quem sabe te interessa. Na hora eu olhei e, cara, com boxe, eu vou ir. E aí eu fui. Tu já estava dando aula nessa época? Já estava dando aula já. A minha versão é assim, ó. Fui convidado pelo Anchieta, eu e o professor Darley. Professor Darley estava junto. Tá. Cara, a gente foi pra sala, tatame, um monte de gente, cara. Ficou até apertado. Eu não me lembro exatamente que tipo de aula eu e o Darley fomos dar. Isso eu não me recordo. O que eu me recordo é assim, ó. Teve dois caras que estavam se destacando. Né? Um outro menino, que eu não lembro. Que fez, inclusive assim, como vocês dois tinham uma técnica destacada, diferenciada, nós colocamos vocês para trabalhar em dupla, tá? Só que eu perdi o contato com ele, né? Durante algum tempo, na época do Orkut ainda a gente conversava, mas depois perdi o contato com ele. E eu olhei assim, aquele cara é muito bom, velho. Cara, que já era bom. Falei pro Darley assim, aqueles caras ali são muito bons. Cara, deve ser um lutador profissional, Darley. Aí aquela curiosidade, né? Nós chegamos para conversar, fizemos esse primeiro contato. Aí tu me falou que tu já era praticante, já tinha participado de lutas, enfim. Eu vou lembrar uma parte disso. Parou, perguntou um por um. Com a experiência que tu estava fazendo ali e tal. Apresentação de cada, tá. E aí tu perguntou, falou qual era a experiência. Eu falei que trabalhava com uma aula, já tinha uma competição e tal. E tu me falou uma coisa, tu falou, a gente preparou uma aula, ela é uma aula mais básica, tal, para quem está aprendendo. Talvez tu já conheça muita coisa. E eu ainda te falei, eu disse, cara, não tem problema, porque eu sempre, toda e qualquer experiência que eu fizer, eu vou tirar alguma coisa. Eu vou aprender alguma coisa. Então eu vim aqui realmente para aprender. E aí, a partir dali a gente começou a fazer as aulas. Assim. Cara, foi genial, foi muito bacana, foi bem proveitoso. E aí depois disso, eu acho que nós nos encontramos na rodoviária de Porto Alegre. Já indo pro... Olha, é muita coincidência. Eu estava indo para Criciúma, me encontrar com o Valério, que eu ia dar, se eu não me engano, um workshop também, um curso para os professores dele na OnLife. Sim, na OnLife, né? E aí eu encontro esse menino na rodoviária de Porto Alegre para pegar o mesmo ônibus para Criciúma. Uma coincidência muito grande. E aí nós começamos a conversar, né? Eu perguntei, papai, onde é que tu vai, cara? Eu vou para Criciúma. Eu falei, porra, que coincidência, eu também. Só que aí eu fiquei sabendo que a tua família... Sim. Aí continua, a tua família já morava lá. A família morava já tinha se mudado para Criciúma. Eu tenho um irmão que mora em Criciúma desde 2002. Então, quando ele se mudou para Criciúma, pensando de Bagé, foi para Criciúma, eu passei a visitar. E já gostava da cidade. Assim. Mas tu estava indo para Criciúma já a trabalho? Eu estava indo visitar o Valério, que tinha entrado em contato comigo. Olha só, cara. E eu não sabia que o Valério, que é meu amigo, vou falar mal do Valério daqui a pouco, que é meu amigo, né? Tinha convidado ele, que era um cara que eu conhecia de um curso que eu havia dado e já tinha chamado tanta atenção. E aí quando eu fiquei sabendo disso, eu devo ter, quando eu cheguei lá, eu disse, pô, Valério, não perde essa oportunidade, o cara é muito bom, velho. O cara é muito bom. E aí, graças a Deus, deu certo. Aí deu certo. Deu certo. Cara, antes que eu esqueça, por que eu quero falar mal do Valério? Depois a gente continua falando coisa boa. O Valério é aquele tipo de cara assim, ó. Meu, ele nunca lembra de mim. O Valério entra ano, passa ano, sai ano. O cara nunca lembra de mim. Cara, o Grêmio perdeu um Grenal.
Ou então assim, ó, 5 minutos depois que o Grêmio foi rebaixado, o ano passado, Lembrou? ele tava mandando mensagenzinha pra mim. Pô, cara, né? Não me manda um bom dia nem nada, né? Mas o meu time tropeçou, o cara lembra. A primeira pessoa que ele lembra sou eu. Tá, Valério? Também te amo, Valério. Também te amo. Então, tá? Valério, fica a dica. Começa a dar bom dia pra depois Olha, zoar. pô, Poxa. não vai zoando direto, né, cara? E outra coisa, eu também não sabia, o Valério é pianista. Ele Não. Ô, cara, Sabendo. Disso eu não sabia. no agora apartamento surpresa dele legal. ele tem um piano, não um piano de cauda, aqueles mais Sim. curtos, né? E eu fico imaginando o trabalho que deu para levar aquele piano lá para cima. Mas para te ver como o Valério é antigo, que hoje em dia as pessoas compram um teclado eletrônico, né? Sim. Não, dele ainda naquele de percussão, de martelinho. E aí, Valério, o que esse piano tá fazendo aí? Uma vez que eu e a Miguel fomos visitar ele. E daí eu tocava quando jovem. E pô, sentou ali, pá, deu umas dedilhadas e já saiu tocando uma música. Cara, eu não sabia Isso eu não disso. sabia. O cara é pianista, velho. Eu já vou falar com ele agora quando chegar. Ele E aí, respondendo, né? quando tu chegou em Criciúma, falou com o Valério. Aí eu falei com o Valério, ele me chamou, ele queria alguém para trabalhar também com um treinamento funcional e tal. E aí eu fui, comecei a trabalhar na Life, né? Nesse dia que a gente foi, eu fui, conversei com ele, ele me mostrou a academia, conversei com ele e com o Diego, né? Que eram sócios isso. na academia. Se eu não me engano, é Diego Espírito Santo. Diego Espírito Santo, exatamente. Sobrenome eu lembro. E aí, logo depois eu conversei com eles, eles me deram a voz, pô, a gente quer. Aí eu voltei para Pelotas, falei com o pessoal, disse, ó, ano que vem eu tô indo embora, vou para Criciúma. E eu lembro da frase que eu comentei com alguns, mas eu fui para Criciúma desde que eu saí, pensando em montar um clube de boxe. Desde que eu saí de Pelotas, eu fui pensando em montar um clube de boxe. E aí eu lembro de 1, 2, 3 pessoas, nós numa roda de conversa, eu falei, ó, eu pretendo ir para Criciúma, eu vou embora. Os caras, pô, vai embora? Não, eu vou embora. Eu pretendo ir para Criciúma porque eu quero abrir um clube de boxe, porque eu ainda pretendo chegar à seleção. E eu me lembro da fala assim, pô, chegar à seleção, quer ir para Criciúma, chegar à seleção, tá ficando louco? E eu sempre falei, eu disse, cara, eu nunca vou argumentar, a vontade é minha, pergunta se eu estou ficando louco, então me deixa ficar louco. A me dar remédio algum não me cura, me deixa ficar louco. Deixa eu com a minha insanidade que eu vou me virar com ela. E aí fiquei em Criciúma fiquei na Unlife durante 1 ano. Fechando 1 ano, a gente abriu um clube de boxe, juntamente eu e o meu irmão, né? Que já tinha o nome disso, eu já tinha desde 2013 na cabeça, que era a Company Boxe Club. E aí a gente conseguiu estruturar uma sala, começar a trabalhar em 2017, dia 13 de março de 2017, a gente abriu. E aí a gente começou a trabalhar, começou a estruturar, foi dando alguns frutos, a gente fez alguns trabalhos, levou o próprio professor, a gente levou lá para fazer alguns trabalhos. E eu e a Miriane lá, né? Exatamente. No dia da luta do Carnelo com o Goró. Cara, nós assistimos jantando numa pizzaria, se eu não me engano. Era um restaurante de um amigo nosso aqui de Porto Alegre, que está em Florianópolis hoje, o Márcio. Tu reuniu o grupo todo Márcio lá Dalfone. no dia da luta. A gente reuniu todo mundo lá, ó, vai ter um negócio lá depois do evento, vamos pra lá, e a gente ficou lá assistindo luta. Exatamente. A gente assistiu o combate lá. E aí foi tendo esse crescimento e uma das coisas que eu não, até pela demanda de trabalhar na academia, fazer a coisa passar a acontecer dentro da academia, eu não trabalhava com a competição em si. Né? Eu teve um dos rapazes que chegou lá, queria competir. Eu falei para ele que faria um trabalho com ele durante toda a semana, mas que nos momentos de competição eu não levaria ele. Porque ele poderia ir por qualquer outro técnico. Tinha um técnico próximo e ele ia. Ele teve bons resultados naquele ano. No outro ano chegou mais um dos atletas. E também a mesma coisa, não vou te levar para a competição, eu realizo os trabalhos contigo aqui e
mas não vou levar para a competição. Pô, não posso, a minha demanda não deixa, tal. E aí também eu tive bons resultados e em 2019 eles me pediram para, não, pô, a gente quer ir contigo, a gente quer trabalhar contigo. Aí eu lutei um pouquinho, e acabei indo. E aí me envolvi em competição mesmo em Santa Catarina em 2019. Comecei a me envolver. A gente levou 2 atletas para os Jogos Abertos de Santa Catarina, a gente voltou com uma prata e ouro, então a gente voltou bem colocado. E aí eu ganhei o aval para começar a trabalhar com equipes mesmo com toda a estrutura da Fundação Municipal de Esportes. Né? A gente começou a montar uma equipe em 2020, veio a pandemia. 2021 a gente seguiu o trabalho, porque eu realmente fiquei bem obcecado por disputar esses Jogos Abertos por Criciúma e conseguir resultado. E eu prometia muito a parte de resultado para eles. Eu sempre prometi muito. Não, continua apoiando que a gente vai vir no pódio na próxima edição. A gente vai vir no pódio na próxima edição. Dizia para eles, a gente vai vir em terceiro lugar no pódio, Em 2021, felizmente, a gente montou uma equipe com 4 atletas, disputou com nomes de cidades tradicionais, Camboriú, São José, Florianópolis, e a gente voltou em segundo lugar no pódio. A gente voltou em segundo lugar como equipe. E aí eu sabia que ali eu estava com a minha missão como parte de treinador. A gente tinha formado outros treinadores, Diego, Regina, Vinícius, a gente tinha formado outros treinadores, tinha trabalhado com a competição, tinha conseguido os resultados. Ali eu sabia que na parte eu tinha, me realizei aqui. Agora eu acho que realmente está na hora de partir para um outro desafio. E agora a gente está nesse desafio e é um senhor desafio. Antes de partir para a seleção brasileira, quando eu conversava com o Valério, né, em algum momento assim, que eu ia até lá fazer visita para ele, eu perguntava de ti e ele dizia assim, cara, o Didi não vai ficar comigo muito tempo. Não tem como segurar. Mas falando, cara, com prazer, né? Cara, o Didi ele tem estrela própria, ele não tem que ficar preso aqui. Ele tem que ter um negócio dele, ele tem que ir adiante. Isso a gente já falava, cara, talvez antes de tu abrir a company, tanto eu como ele mais do que eu, porque ele convivia contigo, né, cara? Então, tu já estava predestinado, né, por nós, assim, de que o teu caminho não ia ser dando aula dentro da online. Tu abriu o caminho para outro, e aí tu foi fazer vida própria, e olha aonde tu já está chegando, e tem muito mais pela frente ainda. Então tá, cara, e quando surgiu o convite para a seleção brasileira? Então, eu sempre falo assim, que eu tenho algumas datas que são marcadas, assim, né? Eu vi que tu guarda bem. Tem algumas coisas assim, que marcam, assim. Eu lembro que eu estava trabalhando um dia e meu telefone tocou, eu quase nunca deixo meu telefone com som para tocar. Meu telefone tocou. E aí o Matheus estava conversando comigo. Ele conversou, disse que ia ter uma base juvenil que ia acontecer e que ele queria me levar. Não, eu quero que tu faça parte dessa base e tal. E aí essa base ela não aconteceu no meio do ano, quando era para acontecer. Ela seria em 2020, ela ia acontecer no meio do ano. O grupo principal, o Matheus e o pessoal, tinha ido para Portugal, fazer uma base de treinamento em Portugal. Isso é algo muito, muito importante que se fale, assim, né? Que hoje a gente vê os resultados, tudo, mas realmente o boxe trabalhou muito, e até em meio a esse período se trabalhou muito para conseguir os resultados, assim. E aí a base não aconteceu no meio do ano, e ela foi acontecer no final. Aconteceu uma base juvenil em Embu das Artes. Uma cidadezinha satélite ali em São Paulo, ao lado assim, de São Paulo. E aí eu participei da base de treinamento, foram 10 dias, voltei e segui desenvolvendo o trabalho. E quase um ano depois, em setembro, ele voltou a me ligar e aí foi que eu contei, que ele perguntou se falou que ia ter renovação, tinha sido pós-Jogos Olímpicos, que ia ter renovação, e se eu estava interessado em ir. Não
tinha nada fechado, então isso tinha interesse. Aham. Eu falei que tinha, né? E aí a conversação ela foi se levando, não tinha nada confirmado, e foi se confirmar mesmo em dezembro de 2021. Para que tu aceitasse ir para a seleção brasileira, tá? Tu não podia abandonar a Company. Sim. Pô, é um sonho que tu teve, já fazia bastante tempo. Sim. Tu estava conseguindo, né, realizar parte desse sonho. Para te aceitar o convite, tu tinha que deixar alguém na Company. Sim. Da tua confiança. Sim. Então, assim, ó, me fala um pouquinho como é quem tu convidou, se já tinha gente trabalhando contigo, como é que foi essa decisão? Tu falou com teu irmão? Sim. Como é que a coisa aconteceu? Então, quando eu fui para a base de treinamento, Tu já estava percebendo? no fundo, eu sabia que o trabalho ele tinha aparecido, de alguma forma. O trabalho apareceu. Se a gente conseguiu chegar a uma base de treinamento convocado pelos nomes que são responsáveis pelo trabalho da equipe olímpica, é porque tem condições de um dia, lógico, poder chegar na equipe principal. Então, a partir daquele momento, eu comecei a preparar muito o caminho para caso eu precisasse sair. E aí a gente começou a fazer a formação do Diego e da Regina. O Diego foi que casou agora. O Diego foi o que casou agora, um casamento legal pra caramba. Então, assim, ó, felicidades ao casal. Felicidade aos meus compadres aí. E aí a gente já começou a fazer essa preparação para que eles pudessem, caso saíssem, eles tivessem totais condições, e não digo condições de trabalho, não se tinha condição, não era um cara preparado, não, mas que eles tivessem a confiança própria para realizar o seu trabalho. E aí conversei com o meu irmão, né? Era uma coisa que eu não podia dizer que iria. O Jimmy. Eu não podia dizer que iria ao certo, que não tinha nada certo ainda, não vi. Mas ao mesmo tempo eu tinha que preparar mais ou menos o caminho para o que pudesse acontecer. Assim. E aí eu conversei com eles que havia possibilidade, né? E no fundo eu acho que ele sabia também disso. Era o teu sonho. Poderia. E o último ano assim que eu passei, 2021, ele já meio que preparou isso, porque eu saía muito para a competição com a equipe de Criciúma. E alguém tinha que ficar. Então a gente já foi meio que preparando tanto os alunos, o pessoal, e cara, foi uma decisão assim, ó, tranquila, não foi uma decisão difícil de ser tomada, até porque eles me ajudaram muito na decisão. Quantos são hoje na Company? Continuam os três treinadores. O Diego, o Jimmy e a Regina. Exatamente. Mas teu sócio é o Jimmy. É o Jimmy. Cara, e como é que tu lida hoje com essas duas carreiras, tá? Primeiro, a carreira principal é a carreira de treinador. Sim. Da seleção brasileira, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de falar também bastante aqui. Esse lado empreendedor e esse lado empresário, né? Porque tu trabalha com a seleção, tu tem carteira assinada, tu é um funcionário da Confederação Brasileira de Boxe, porém tu tem o teu negócio. Não sei como é o teu acerto com o Jimmy, qual é o percentual, isso aí não interessa para nós também. Mas enfim, tu tem esse lado também, tem essa forma de ganho. Sim. Tá? Mas pelo que tu me falou, está sendo tranquilo, né? É tranquilo assim, até porque eu realmente deixei as decisões de tudo que vai ocorrer, por mais que eu diga, não, as decisões são tomadas por vocês, há sempre um questionamento de, cara, a gente quer saber o que tu pensa disso. E aí... Tu tem ações na empresa. A gente quer saber o que tu pensa disso.
Eu costumo falar que esse lado empreendedor, ele ficou nesse momento adormecido. Porque a gente gasta realmente muito tempo. Eu sempre falo, o esporte de alto rendimento, o esporte competitivo, ele é egoísta. Ele quer que fique o tempo inteiro para ele. E eu entendia isso, sabia disso, né? Que eu precisava agora me focar totalmente no trabalho na equipe permanente. Eu não poderia sair. Então, a partir desse momento eu falei, ó, as decisões são tomadas por vocês. Eu posso aconselhar ou não, porque eu não vou saber a realidade do que está acontecendo aqui. Porque eu vou estar em outro lugar, fora. Claro. Mas eu, dependendo da situação, eu consigo vir, eu consigo ajudar, mas vocês vão ter a independência de realizar as coisas pela company, né? Eu tenho algumas... Eles consultam para saber, e o que eu posso ajudar hoje, assim, eu ajudo nessa forma, mas o lado empreendedor mesmo, ele ficou meio adormecido. Porém, ele está adormecido. Eu continuo sempre visualizando coisas para que, se um dia, futuramente, a gente voltar a ativar esse lado empreendedor, eu sei que eu vou voltar um empreendedor renovado, não como eu era antes de ter saído. Né? Então eu sempre assisto muita coisa, hoje em contato com boxe no mundo inteiro, a gente começa a ter muitas ideias, ver como funciona uma coisa aqui, como funciona uma coisa ali. Então é uma coisa que eu sempre falo, assim, eu vou sempre anotando coisas para quando o lado empreendedor precisar voltar, ele vai voltar mais forte ainda, vai voltar mais rápido. E o que eu vejo assim, ó, primeiro, para que tu possa deixar uma empresa que tu criou, não sozinho, nem em parceria, em sociedade com o teu irmão, e ter plena convicção de que a coisa vai andar bem, tu tem que confiar nas pessoas que ficaram lá. Sim. Os teus sócios, as pessoas que trabalham contigo, tu tem que ter plena confiança neles. Sim. Primeiro ponto, graças a Deus é isso que está acontecendo. Tá? Por outro lado, é bom para a company saber que um dos seus fundadores, um dos seus responsáveis, o cara é técnico da seleção brasileira, né? Sim. Cara, isso é know-how, isso traz gente. Sim. Né? Isso faz com que pessoas procurem a company para treinar. Então, são coisas boas para ti e para eles. Consequentemente, também. exatamente. Lógico, para lá. E como acontece? Pô, tá de férias, dá um pulo lá, tem um intervalo de uma semana, dá outro pulo lá, dá um treino pra galera. Quem é que não vai querer treinar contigo? Entendeu? Então isso é muito bom. Tem uma coisa, eu sempre falo, né, que eu passava muito mais tempo dentro da company do que em casa. Eu passava muito mais tempo dentro da academia, trabalhando, lá com as equipes, com os alunos. Mas isso, cara, isso aqui também, sabe, a minha primeira aula é às 7 da manhã, eu chego às 5h30 da manhã, eu chego às 5h30 para varrer essa aula. Sim. Né? O ônus de ter um troço tão grande, brincadeira, tá, gente? O ônus de ter uma sala tão grande como essa, de 460 metros quadrados, com várias janelas, é que em dia de vento, a gente é no quarto andar, vou falar que a gente é no quarto andar, estamos no quarto andar. As copas das árvores estão do lado da minha janela. Cara, o que tem de florzinha amarela nessas árvores, e eu tenho a impressão que o vento sopra para a direção de dentro da sala. O vento nunca sopra para o lado contrário. Não, cara, eu chego aqui de manhã e olho assim, que é isso, velho? Por isso que eu chego 1h30 antes para varrer, tá? Então assim, eu acho, assim como tu, cara, se a gente quer sucesso, a gente quer o melhor para nós, para a nossa empresa, os nossos alunos, cara, dedicação total. Eu chego aqui às 7h30, saio às 9 da noite. A última aula termina às 9 da noite. E era assim, contigo na compra. Sim. Né? Então, hoje, assim, agora, né, é a primeira vez que eu estou voltando que eu não tenho casa em Criciúma, não tenho um apartamento em Criciúma, porque agora eu estou morando em São Paulo mesmo. É a primeira vez. Mas antes, quando vinha e ficava em casa, eu passava muito mais tempo na academia. Eu ia ficar um tempo inteiro na academia, porque é um costume. É um costume. E para mim, a academia era a primeira casa, não era nem a segunda.
Então, quando eu vinha, eu passava muito mais tempo. Aí fica lá, conversa com o pessoal, enxerga, encontra todo mundo. Aí depois sim, ia em casa e tal, passava muito mais tempo. Hoje eu ainda não consegui essa semana, porque aí tá todo mundo assim, né? Fica num lugar, fica no outro. Mas daqui a pouquinho eu já vou estabelecer de novo. Essa é uma coisa, eu sempre digo, é uma diferença quando tu trabalha naquilo que tu ama. Cara, a gente ama o que a gente faz. Níveis diferentes, né? Dadas as suas proporções. Mas tanto eu como o Didi, a gente ama trabalhar com boxe. A gente ama ensinar, treinar, dar aula. A gente ama o boxe. Tanto que, cara, quando finais de semana aqui eu não vou para São Francisco de Paula, que é onde mora minha esposa, né? Gosto não, amo demais estar em casa com ela, com os nossos cachorros e gatos, tem uma coelha também, né? Mas final de semana que eu não consigo ir para lá, eu não fico na casa da minha mãe, cara, eu venho para cá, porque sempre vai ter alguma coisa para ser feita, né? Tu vai pesquisar numa internet, tu vai fazer tu vai ajeitar um equipamento que tu quer trocar de lugar. Então isso para nós, cara, é prazeroso, não é aquela coisa, putz, eu tenho que ir lá fazer isso. Não, cara, putz, eu tenho que ir lá fazer isso. É uma ação diferente, uma reação diferente. Cara, então conta assim, ó, e que papo é esse da companhia ampliada? Mudando de endereço, pode falar? Eu posso não sei falar, se dá pra falar. Não tem problema, foi algo que foi passado, né? Já pode falar. Já. Há uma conversação para que a academia mude de lugar e ela vá para dentro de um centro, um complexo esportivo, dentro da cidade de Criciúma, onde tem várias outras modalidades. E o boxe seria mais uma delas. Que legal. Então, quando eu cheguei, o Jimmy, meu irmão, me levou lá, a gente conversou. Tá? E tá praticamente fechado, provavelmente em janeiro a gente já começa. Mas não é só boxe competitivo, é boxe recreativo. Exato. Se quiser praticar boxe, eu costumo falar, é uma escola de boxe. Tá. Então, quem quer desenvolver, aprender boxe, o nosso trabalho é esse, ensinar boxe a quem queira, independente do nível que essa pessoa tenha de aprendizado de boxe ou não. Então, quem quer começar o boxe, quem quer competir no boxe, quem quer desenvolver apenas simplesmente por parte física, mas usar o boxe como uma ferramenta para isso. Então, o nosso trabalho é esse, é ensinar o boxe, fazer com que a gente desenvolva o esporte. Acho que é esse o grande barato, assim, a gente levanta essa bandeira de mais boxe para as pessoas. Né? Quanto mais boxe a gente tiver, mais o nosso esporte vai ser valorizado. Eu acho que o grande barato é esse, é massificar. Cara, no início dessa conversa eu falei desse cara que a gente pensava muito parecido. Olha só, agora eu vou falar um pouco também, olha só. Eu sempre penso assim, ó. Antes de eu chegar para ti e dizer, Didio, tu tem que treinar comigo. Antes de eu convencer uma pessoa de que ela tem que treinar comigo, na minha escola, primeira coisa, eu tenho que convencer ela que ela tem que praticar algum exercício. Que ela tem que largar a vida sedentária e procurar uma atividade física. Tá, ela já tá nessa vida? Bom, então agora eu tenho que convencer ela de que o boxe é melhor para ela. Quanto mais pessoas se envolverem com a prática do boxe, mais chances eu tenho como professor, como profissional, como dono de uma escola, de uma academia, ter pessoas vindo me procurar para treinar comigo. Então o caminho não é assim, ó, não, tu tem que treinar boxe comigo. Não, tu tem que treinar. Depois tu tem que treinar boxe. E daí, quem sabe, tu vai me achar, entendeu? Exatamente o que ele falou. E outra coisa, quanto mais pessoas praticarem boxe, não estou falando de boxe competitivo, quanto mais pessoas se envolverem com o boxe, mais chances o boxe tem de achar novos talentos. Sim. Mas é o esporte. Claro, a gente não pode pensar no boxe como o topo da pirâmide. Então, a gente não pode inverter o topo da pirâmide e começar a pensar o boxe pela competição. Sim. A gente tem que pensar pela base. Quanto mais pessoas praticarem, outra coisa que eu tenho também assim, ó, gente,
as empresas que hoje vendem produtos esportivos, tá? O público que elas querem atingir, vamos falar, sei lá, pega uma empresa aí, sei lá, uma Adidas da vida que vende luvas, tá? A Adidas, ela não vai ganhar dinheiro com o competidor. Os competidores são uma minoria. Ela ganha dinheiro com os praticantes. Sim. Entendeu? Com aquele cara que vai na academia, mas ele viu o Didio numa competição de boxe levando o seu atleta. Aí assim, cara, é isso que eu quero praticar. Antes ela ser competidora, ela tem que praticar. Então essas várias pessoas que vão comprar o equipamento dessas empresas que vão ter dinheiro para investir em patrocínio. E olha o quanto é uma roda que faz esse negócio funcionar. Porque eu preciso ter muitas pessoas praticando boxe que precisam de material. Se elas praticam boxe, provavelmente elas vão gostar de assistir. Se eu vendo material para essas pessoas, eles gostam de assistir. Quem eles estão assistindo está usando o material, a chance deles usarem aquele material é maior. É lógico. Então eu passo a vender. Então é um meio em que um passa a depender do outro. Exatamente. Todos se ajudam. Exatamente. Então eu sempre falo isso assim, que a massificação do esporte, eu sempre falo que o esporte talvez seja um dos erros que a gente tem em pensar esporte. A gente pensa o produto do esporte, o atleta. O atleta é uma consequência de muitas pessoas praticarem o esporte. Perfeito. O atleta não é uma consequência. O produto é pessoas praticando, aumentando a cultura de esporte nos seus locais e trabalhando com a saúde. Isso é o produto de a gente ter esporte. O atleta é uma consequência. Eu tenho certeza que quanto mais boxe for desenvolvido no Brasil, independente da forma como vai ser, se vai ser competitivo, se vai ser de lazer, maior é a chance da gente achar futuros talentos. Com certeza. Concordo uma consequência, cara. Concordo totalmente. Eu sempre falo, isso é uma ligação disso, de profissionais do boxe pensarem parecido, de realizarem os seus trabalhos. A gente comentava um negócio que foi muito legal, assim, porque tem muita gente que olha hoje e fala exatamente isso. O Didio chegou à seleção, o Didio alcançou o sucesso. Eu sempre falo, cara, mas qual o sucesso? O sucesso de que eu quis participar e ser da equipe olímpica? Alcancei. Mas eu era muito bem sucedido antes. Já tinha sucesso antes. Primeiro, trabalho com o que eu amo fazer. Perfeito. Quem faz isso, cara, tem sucesso. Claro. Trabalho com o que eu amo fazer. Segundo, a gente consegue, de maneira positiva, ser referência para outras pessoas. Quem consegue isso, cara, é uma pessoa de sucesso. Exato. Entende? Muitas vezes o teu trabalho não vai aparecer para o grande público, mas tu pode ter certeza que, independente do que tu fizer, tu vai estar sempre impactando positivamente a vida de alguém. Impactar positivamente a vida de alguém, considere-se uma pessoa de sucesso. Por mais que as outras pessoas estejam vendo isso ou não, eu sempre falo, sucesso não é para que os outros vejam. Que eu ouvi falar assim, eu não sou uma pessoa, tu é famoso. Eu não sou famoso, mas eu me considero uma pessoa de sucesso. E também eu acho que eu nem tenho um perfil muito assim para esse negócio de ser famoso, não. Mas eu acho que eu sou uma pessoa de sucesso. Porque realmente as coisas que a gente fez boas, a gente conseguiu sucesso, a gente conseguiu influenciar outras pessoas e a gente conseguiu deixar uma sementinha do que a gente fez e hoje a gente vê frutos. Então, quantos professores tu vem incentivando, vem formando e aí tu vê frutos acontecendo, cara, isso é uma pessoa de sucesso. Sabe? Um legado. É um legado, independente se lá no outro estado alguém sabe que isso acontece ou não. Isso é algo de sucesso. Sabe? Então, eu sempre falei assim, cara, eu não tenho muito esse negócio de, vai aparecer ou vai... Não, eu tendo a consciência de que eu estou fazendo o melhor
Pra mim, não precisa ter uma plateia grande, não, cara. Se eu estiver ajudando alguém, fazendo o meu trabalho, fazendo o que eu amo, pra mim eu sou pessoa de sucesso. Pagando as contas até. Claro. Lógico, velho. Meu Deus do céu. Sabe que aqui na GT, aqui na Sojipa, nós não somos um departamento, né? Nós somos uma escola e eu não trabalho, eu optei em não trabalhar com boxe competitivo. Sim. Assim como foi tu no início da no início criação da do conta. povo, tá? E justamente por isso, cara, é muito tempo, é muita dedicação. E eu não tenho esse tempo. Sim. Eu não conseguiria me dedicar. Hoje eu me dedico ao público, ao boxe recreativo, Sim. ao praticante. É essa galera que eu gosto, de várias faixas etárias, perfil diferente, objetivo diferente. E quando chega alguém com essa intenção, com essa vontade, eu sou bem claro, eu faço uma entrevista com a pessoa e digo, cara, Sim. aqui eu vou ter um limite, eu vou trabalhar contigo dentro até um ponto. Depois Sim. disso, a gente vai procurar uma escola que tu possa te encaixar, que tenha esse perfil de trabalho que tu queira. Sim. Pode ser. Alguns já nem iniciaram, Sim. porque eles já querem. Mas eu sou bem honesto com as pessoas, né? E não é que eu seja contra o boxe competitivo. Sim. Eu acho que existe mercado para todo mundo, cara. Exatamente. Existe mercado para o cara que quer trabalhar como eu. Existe mercado para o cara que quer trabalhar com um boxe, cara, mais lúdico. Sim. Tá? E existe aquele cara que quer trabalhar com boxe mais aguerrido, né? Mais acirrado. Sim. Tá? Nós temos 5 minutos ainda, como passar rápido. Nossa, temos 5 minutos? Ah, cara, é impressionante. Caramba! Fala o seguinte pra mim, cara. Como é que é a rotina da seleção brasileira? Até com esse período que muitas vezes o Matheus se afasta para trabalhar. Isso. Né? Hoje, Com a Bia. a rotina principal, assim, a gente tem treino de segunda a sábado, num turno da manhã e um turno à tarde. No sábado é um único turno. Eventualmente isso pode mudar por alguma ocasião, algum evento especial que vai acontecer? Pode, mas regularmente é esse um micro de trabalho que a gente tem. Tá? Então são 11 treinos na semana. Certo. Tá? O que acontece? Nós temos trabalhos físicos, técnicos e táticos, então são separados, né? Pela manhã a parte de trabalho físico, pela parte à tarde técnico e tático. Trabalhamos todos os treinadores em conjunto com todos os atletas, feminino e masculino. Em conjunto. É a equipe permanente do Brasil, feminino e masculino. Quando se ausenta, precisa se ausentar alguns treinadores, ou até quando a gente tem um grupo viajando em competição, em base de treinamento, fica um restante de treinadores, ou fica um dos treinadores, 2, realizando os trabalhos com o grupo que continua no CT. Então a gente se divide muito bem com relação a quem vai realizar tal trabalho, quem vai realizar a missão em determinado lugar, quem vai ficar. E tudo isso é muito, mas muito bem organizado pelo Otílio Toledo, que é o nosso diretor técnico, que é um cubano. Matheus Esse entrou cara aí. entende demais. Esse cara entende muito, sabe? Ele organiza Já tinha aparecido. toda essa tarefa, volume de treinamento, intensidade de treinamento. Eu costumo falar que o nosso trabalho é tentar cumprir o máximo, o mais próximo possível, aquilo que ele estipulou dentro da carga de treinamento que a gente vai fazer. Então, quanto mais a gente conseguir estipular, colocar aquilo para os atletas, a gente vai conseguir obter um sucesso maior de treinamento, quanto mais a gente cumprir carga de treinamento. Eu conheci o professor Otílio quando eu fiz o curso de treinador de boxe pela Confederação Brasileira, lá no Parque Ibirapuera. Lá. Não sei se ainda é lá. Não é mais no Ibirapuera, né? Não tem mais. Escuta, amigão, tá? Já que o nosso tempo está se encerrando, tá? Rapidamente, quantos países tu já conheceu depois que tu começou na seleção brasileira? Quantas viagens você já fez? A gente fez. Eu particularmente, como eu indo às viagens, a gente foi para a República Tcheca, a gente foi na terra do Messi, do homem, Rosário.
Fui participar de Jogos Sul-Americanos da Juventude lá. A gente foi para um torneio na República Tcheca, a gente foi para um torneio na Finlândia e eu tive nessa base de treinamento na Espanha agora. E antecipadamente dizendo, a nossa equipe em si foi para muitos outros lugares, então a gente vai se dividindo os treinadores. E praticamente todos esses lugares que a gente foi com a equipe disputando campeonatos, a gente foi campeão por equipe esse ano. É a escola brasileira se formando. Dá tempo de fazer um pouquinho de turismo? Não dava? Na base de treinamento deu para fazer, como a gente Na falou, Finlândia é muito assim, frio. muito frio e muitos dias de competindo. Aham. Então a gente compete, mas a competição não é só o momento da luta, a gente tem toda a preparação, Claro. a gente vai fazer o corte de peso, monitoramento dos atletas, vai para a pesagem, tem toda essa parte de concentração, vai para o ginásio. Entre dois treinadores nós estávamos, realiza a luta de 10 num dia, prepara, aquece, então não dá tempo assim, não deu tempo de sair para conhecer quando em torneio, mas dentro da base e na República Tcheca eu consegui sair um pouquinho assim para conhecer um pouquinho das cidades assim onde a gente estava. Cara, nosso tempo está se esgotando. O Matheus tá assistindo. Hã? O Matheus tá assistindo. Matheus! Abraço pro boss! Matheus! Ô Matheus, eu vi uns pedaços, tá? Do curso dele, do Lion, que por sinal o Didio participa, né? Cara, que legal, velho! É muito Cara, legal, de uma estrutura cara. muito, cara. Tudo legal, o lugar, as imagens, não, e o conteúdo que ele passa. Meu, que coisa bacana. É difícil tu ter acesso a esse tipo de produto, a esse tipo de ensinamento que a Miriane fez o curso, né? Eu assisti algumas coisas com ela ficou encantada. Então, que material bacana, cara. Eu sou suspeito, né? Pra Que falar. material bacana. Matheus, demais, cara. Demais. Realmente, assim, ó, foi Demais, né? muito bem feito. E eu tenho certeza que logo mais aí o Matheus vai criar mais coisas e tem que ser criado, tem que ser divulgado. Porque a gente vê que dá o que é muito bom, resultado. o que é bom tem que ser ser, falado, tem tem que que ser ser. divulgado. Vocês são geniais, cara. Vocês são geniais. Da minha parte, assim, ó. Meu, o que eu posso dizer? Eu comecei o ano com o Matheus, terminando o ano com o Didio, boxe no início e no final, tá? Técnicos da seleção brasileira. Eu sou capaz de dizer, Didio, que eu sou o único cara no Brasil que entrevistou 2 técnicos da seleção brasileira no mesmo ano, velho. Ó, então eu já vou te dar um desafio pra ti. Então agora, Moré, é tu entrevistar os 5 aqui. Como é que eu vou trazer esses caras? É desafio. Vontade não falta. Não, mas eu acho... A gente fica contando bastidor assim. Já pensou? Cara, será que não é mais fácil, ao invés de eu trazer 5 técnicos, eu levar um entrevistador e os 2 técnicos de TI para São Paulo? Olha aí, ó. Será que não é mais fácil nós 3? Vem cá, Emerson, vem cá. E numa competição, né? Vem cá, Totonho. Fica um aqui, ó. Fica outro aqui. Será que aparece aqui? Será que não é mais fácil essa equipe de 3 aqui, ó, Do que o 5 virem pra cá, né? do Bate-Luvas? Não é mais fácil a gente pegar um avião, passar um final de semana lá e transmitir de lá esse podcast? Quem sabe? Vamos conversar sobre isso? Vamos sugerir eu sei que é parceiro, vamos sugerir para o Matheus, vamos conversar com as pessoas certas e a gente, os gaúchos aqui, dar um pulinho lá em São Paulo e fazer essa entrevista. Eu acho que vai ser muito importante até para o ano em que a gente vai ter, né? Que é um ano de muito trabalho em dia para a gente conquistar as máximo de vagas olímpicas para os Jogos Olímpicos. Então, quanto mais a gente divulgar o que realmente está acontecendo, quanto mais aparecer, acho que a gente vai conseguir fazer com que apareça esse trabalho que o boxe vem fazendo no Brasil, pelo Brasil. Né? Que projeto, hein? Vocês topam? Se a gente conseguir a autorização da confederação?
Só tem que pedir permissão da Miriane. Só não deixar o nome. Não, a Miriane vai deixar assim. Não, mas assim, ó, vou levar a Miriane junto. Se a Miriane estiver vendo, vida, vai junto com a gente. Eu, tu, esses dois aqui, ó, sem eles eu não sei fazer nada, né, cara? Vamos um quarteto daqui pra lá e a gente faz essa entrevista, esse podcast. Vamos levar adiante isso. Faz no Instagram de todos os treinadores que estão lá, bastante Lá gente na sede, assistindo. lá no CT. Olha aí, ó. Que ideia de... Mas é o cara que manda, né? Não. A gente vai perguntar se dá. Eu tô só colocando a Tu fogueira lançou aqui. lançou a ideia. Gostei. Nem sei mais o que falar. Gurizada, a gente tem que terminar, tem que encerrar. O Instagram já tá avisando, ó, chegou a hora. Foi um imenso prazer, cara, imenso prazer para mim conversar contigo. Sabe o quanto eu gosto de ti, eu, a Miriane, o Valério, todo mundo que te conhece, te admira, sabe do teu potencial. Cara, e torce demais por ti, torce muito, muito, muito. Tu já tem sucesso e vai seguir tendo mais sucesso ainda. Sou teu fã. Assim como eu sou fã do Matheus, sou teu fã, guri. Legal. Parabéns pelo trabalho, parabéns mesmo. Eu que agradeço, né, o convite para ter vindo, estar visitando aqui o meu estado, né, novamente. E é sempre bom voltar, rever os amigos, fazer novos amigos também, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes aí agora e para trocar essa ideia, para falar sobre boxe, para falar sobre a vida também. Isso aí é o que a gente vai levar. Viu só o que o Bate-Luvas proporciona? Essa caneca é tua. Essa é tua, tu vai levar para casa. Tá? E toda vez que tu olhar para ela, tu vai lembrar da gente. Não, com certeza. Essa aqui agora vai ficar de decoração, assim. Que é a Miriane que faz elas para nós. Não, com certeza. Tô me despedindo de vocês, tá? Já desejando assim, ó, hoje é 19 de dezembro. Tô desejando a vocês um ótimo Natal, ótimas festas, tá? Nós não temos data para um novo podcast, para um novo Bate-Luvas. Tá? Eles acontecem agora de acordo com a oportunidade, né? Que alguma pessoa que a gente queira, goste, que a gente convida para vir. Quem sabe o ano que vem, quem sabe a gente consegue fazer a transmissão de um Bate-Luvas lá do CT da Confederação. Mas isso não depende de nós, né? Vamos conversar, vamos negociar, vamos ver o preço das passagens aéreas. Aí tem o desafio. O desafio é o seguinte, como o Antônio tem aquela mania de ser lutador, tudo a gente coloca ele no ringue e o pessoal fica batendo, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Isso é uma pra mim, né, meu? Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Já pensou esse desafio? Não é muito importante esse desafio. Tu já pensou, cara, que bacana ia ser isso. Vamos levar adiante. Só experiência. Um abraço, tudo de bom pra ti, boas festas e um bom workshop agora, dia 22, lá em Pelotas. Vou deixar as últimas palavras pra ti, então. Desejar boas festas, todo mundo que está assistindo, né? Que a gente tenha um bom próximo ano aí, que a gente consiga realizar e continuem a torcer pela equipe olímpica permanente do Brasil, que a gente vai buscar e muito os resultados para deixar o Brasil orgulhoso. Um forte abraço!